Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mini curso Terapeuta de Resultados. O objetivo desse mini curso, que foi preparado com muito amor, com muito carinho, é fazer com que você entenda e enxergue que existe um universo fantástico nessa profissão extremamente abençoada. E que sim, essa é uma profissão regulamentada, regularizada, reconhecida pelo governo brasileiro, ou melhor, reconhecida pelos governos mundiais. Por quê? Porque a profissão de terapeuta, ela existe há muito, muito tempo. Desde o século IV, pelo menos, já se tem notícia de terapeutas. Pois bem, mas para que você tenha acesso às respostas e todas as informações que nós queremos dar a você na nossa primeira aula, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você conheça um pouco da minha história para que você saiba o que é que você está fazendo aqui. Por quê? Eu vou fazer alguns links muito interessantes. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que meu nome é Jair Soares, eu sou psicólogo por formação, sou especializado em terapias por hipnose, mas, além disso, eu tenho outras formações. Só que, aqui na sua frente, eu não estou me apresentando como psicólogo. Não, eu estou me apresentando com o título que eu mais gosto de ser chamado, de terapeuta. Por quê? Porque terapeuta é aquele que cuida, é a profissão do cuidador, daquele que ajuda as pessoas. E isso é o que me realiza. Para isso, então, eu queria que você fizesse essa viagem no tempo e voltasse comigo para o dia 1º de dezembro de 1998. Pois é, naquele dia, faltando 20 dias aproximadamente para que eu entrasse em férias, era o meu primeiro ano de trabalho numa empresa excepcional. Eu havia participado de um concurso, de um processo seletivo, na verdade, no início do ano, e eu tinha disputado uma vaga com 1.300 pessoas. Imagine. Essa seleção realmente foi bem difícil, mas era justo. Por quê? Porque aquele emprego dava acesso a você, como me deu durante praticamente um ano inteiro, a uma excelente remuneração, a um monte de benefícios, um excelente plano de saúde. Eu viajava o Brasil inteiro, eu ficava hospedado nos melhores hotéis do país, eu tinha excelente plano de metas e carreiras, eu tinha premiação por vendas, enfim, eu ganhava muito, mas muito, muito dinheiro. Era uma empresa sólida, uma empresa centenária, uma empresa suíça, que tinha uma maneira de tratar os seus funcionários totalmente diferenciada. Eu estava muito, muito feliz. Principalmente eu, que tinha passado a minha vida inteira praticamente na miséria. Pois é, eu nasci num bairro extremamente pobre, muito, mas muito pobre, e extremamente violento. Para você ter uma ideia, eram assassinadas cerca de 800 pessoas por ano no meu bairro. Eu, infelizmente, presenciei assassinatos, mais de um. Teve um dia, inclusive, que eu tive que fazer uma encomenda, entregar uma encomenda que a minha mãe me pediu, e eu tinha que atravessar pela feira. E era muito cedo, e havia tido um tiroteio durante a noite. E no meio do caminho tinha um corpo. Na verdade, tinham dois. Eu tinha cerca de 10 anos de idade e eu tive que enguiçar, sabe? Pular por cima de dois corpos que tinham sido assassinados na madrugada. Não era uma vida muito fácil. E, naturalmente, eu não tinha muita segurança no ambiente em que eu vivia. Mas isso é uma outra história. O importante é que eu fui crescendo e, mesmo que a miséria me acompanhasse, a gente tinha uma certa felicidade. Mas, para que você tenha uma noção dessa miséria, com 13, 14 anos de idade, eu tinha dois calções. Era um calção que eu estava usando e um outro calção que estava lavando. Era essa a minha vida. Só para você ter uma noção de como era o meu acesso, digamos, aos recursos financeiros da vida. Pois bem, segue a vida, muita coisa acontece, eu cresço, eu caso, eu me separo. E naquele dia, 1º de dezembro, fazia cerca de 15 dias que havia me separado. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, eu sempre fui muito agitado, eu tinha muitas coisas erradas comigo, porque eu vim de uma origem, de um ambiente muito agitado. Enfim, não dentro da minha casa necessariamente, mas no ambiente ao redor. Mas aquele dia foi diferente. Quando eu acordei, me veio uma angústia no peito, uma sensação de entalo e uma vontade de chorar que não parava. E eu chorei, chorei, chorei muito. Eu tremi o meu corpo todo. Eu não conseguia me levantar da cama. Para me levantar foi um sacrifício. Só que eu tinha que trabalhar, porque aquele emprego era o melhor emprego que eu tinha conseguido na minha vida inteira. E eu fiz um esforço sobre-humano, tomei um banho, fiquei desesperado. Fui trabalhar, mas eu não consegui. Eu enrolei o dia inteiro.
Aquilo não podia continuar, óbvio, né? E então pedi ajuda ao meu gerente. E pensando que ele ia me ajudar e dar uma força, a primeira coisa que ele falou foi: resolva logo isso ou peça demissão da empresa. Depois eu entendi. Ele também não estava numa situação muito boa e ele não queria ninguém da equipe dele com performance baixa. Então, dane-se, ele queria que eu resolvesse o problema. Só que eu não sabia o que era aquilo. A primeira coisa que eu fiz, então, vou procurar um psiquiatra, né? Algumas pessoas que eu falei disseram: você deve estar com algum problema, depressão, qualquer coisa assim. Eu fui para o psiquiatra. Quando cheguei lá, ele me fez um monte de perguntas, ele não usou nenhum aparelho, ele não mediu níveis de sangue, nada, ele só me escutou, né? E como o psiquiatra faz? E quando terminou, ele falou: você está com depressão e com transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu falei: tá, mas o que é isso? Aí ele fez: a depressão é uma doença, nossa, doença, aquilo já me deu uma porrada na boca do estômago. Aí ele falou: isso é uma doença que faz com que você tenha tristeza, vontade de chorar, não tenha força de levantar, não tenha vontade de tomar banho. Aí descreveu todos os meus sintomas. Aí eu falei: tá, mas isso eu sei, isso é o que eu sinto. Aí ele fez: então. Eu falei: mas não é isso. Eu quero saber por que eu tô com depressão, o que causa isso? Ele falou: não, a gente não sabe, pode ser causa genética, influência ambiental, enfim, um monte de coisa. Resultado: ele não me disse nada que me convencesse. Eu falei: mas não é possível. Ele falou: ó, você vai tomar essa medicação aqui. E quando ele falou essa medicação aqui, eram 4 medicações. Eu falei: mas 4? Por que 4? Era mais ou menos assim, gente. Era uma para você ter disposição para trabalhar, só que isso vai deixar você aceso. Então, uma aqui é para induzir o sono, outra para manter seu sono, e essa terceira aqui é para acalmar você por causa da ansiedade. Aí eu falei: tá, mas quanto tempo eu vou tomar isso? Aí ele falou: olha, você vai vir aqui todo mês, a gente vai avaliar. Se você não se der com essas medicações, a gente vai trocar elas e vai ajustar até que você se adapte, né? E a gente vai vendo. Eu falei: sim, mas assim, quanto tempo eu vou usar essa medicação? Aí ele falou: não dá para saber, talvez a vida inteira. Eu falei: então não tem cura? Ele falou: não, depressão não tem cura. E essa tag aí que você falou? Ele falou: também não tem cura. Eu não consigo descrever para você o que eu senti naquele momento. E ele falou uma coisa: procure um psicólogo para ajudar você, que você vai precisar. Eu fui atrás de um psicólogo. Marquei um psicólogo. Na primeira sessão eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha marcado 2 sessões juntas. Meu desespero era tão grande, eu queria uma solução tão grande para aquilo, que eu marquei 2 sessões. A primeira, ou até metade da segunda, eu só chorava, não conseguia parar de chorar. E eu não entendia por que eu estava chorando tanto, eu não conseguia ligar as coisas, não conseguia acalmar a mente. E ele foi muito gentil, muito delicado, realmente esperou que eu parasse de chorar e tudo mais, me deu acho que uma caixa de lenço inteira. E quando terminou, eu queria respostas. E eu pedi ajuda a ele falei a situação, ele fez algumas perguntas, eu contei o que estava acontecendo. Ele disse: tá certo, a gente vai começar o trabalho, o tratamento, e eu espero que você melhore aos pouquinhos e a gente consiga sair dessa. Eu falei: tá bom, mas você tem alguma expectativa de tempo? Quanto tempo eu vou conseguir, vou precisar, né, para fazer terapia, para poder sair disso? Ele falou: não, a gente não pode dizer tempo, porque, na verdade, isso pode demorar bastante. Aí eu falei: mas me dá uma ideia de tempo, de alguma coisa. Aí ele falou: uns 2, 3 anos. Eu precisava salvar meu emprego. Eu precisava me libertar daquilo. Enfim, foi terrível. Corta o filme. Eu passei 2 a 3 anos nessa situação e ninguém conseguia me ajudar. Eu não consegui tomar medicação por muito tempo, aquilo me fazia mal, me dava náusea, era terrível. E cerca depois de 2 a 3 anos eu fui melhorando, enfim. Já tinha perdido o emprego, já tinha passado necessidade. Na verdade, necessidade não, eu passei foi fome mesmo. Eu passei um período de 4 meses, só comia papa de manhã, papa de tarde, papa de noite. É sério, gente, foram 4 meses que eu comia papa pura pela manhã, papa com aveia na hora do almoço e papa com Nescau à noite. Nossa, ainda me emociono quando eu lembro desse período. E a partir dali, eu defini
que eu tinha uma meta na minha vida. A minha meta era entender o que estava acontecendo. E, principalmente, eu queria ajudar pessoas a se livrarem daquilo, a não passarem pelo que eu passei. Porque foi desesperador, foi, sabe, quando você entra em pânico, é uma sentença de morte. Eu então comecei a estudar e comecei a fazer curso de programação neurolinguística, né, PNL. A minha formação é computação, mas aí eu comecei a fazer programação neurolinguística, fiz curso de PNL, aí depois descobri a hipnose ericksoniana, aí fui estudar hipnose ericksoniana, fiz uma formação para ser terapeuta. E aí abri meu consultório de terapeuta, porque qualquer pessoa pode ser terapeuta, qualquer uma. E aí já vai a resposta. Até no seu PDF que você recebeu, tem lá toda a explicação, a lei que determina isso. Então você faz uma formação numa entidade bem feita, claro, né? Numa instituição séria, eticamente orientada, e você vai se capacitar em alguma terapia, como aromaterapia, como hipnoterapia, como florais de bar, etc, etc, etc. Pois bem, então eu tinha feito a formação de hipnose e eu me tornei um terapeuta por hipnose, um hipnoterapeuta. E eu comecei a ficar, sabe quando você se encontra? Quando você começa a perceber que a sua vida começa a mudar? Só para que você tenha uma ideia, eu tive 24 profissões e funções diferentes ao longo do tempo. Exatamente. Mas eu não quero falar tanto de mim, não. Eu quero mais focar no que a gente vai aprender agora. E isso tudo é importante. E aí, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar pessoas com hipnose, mas eu sentia que eu não conseguia responder as perguntas e eu não tinha um domínio muito grande, de fato, do que eram as coisas, como elas funcionavam e como eu fazia para resolver. Eu só usava os protocolos de hipnose que ajudavam as pessoas, mas de vez em quando a pessoa tinha recaída, eu não sabia exatamente a origem daquilo, enfim. Pois bem, o que acontece eu resolvi então entrar na faculdade de psicologia para ser psicólogo. Por quê? Porque eu imaginei que, como psicólogo, eu ia ter muito mais respostas. Comecei a estudar, entrei na faculdade, vi a grade lá e eu vi umas coisas estranhas. Eu entrei na faculdade de psicologia e eu via lá matéria como estatística e matemática. Gente, para que eu vou fazer estatística e matemática se eu quero cuidar do coração, da alma das pessoas? Não tinha sentido. Pois bem, no segundo período, aí é importante. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu tinha um professor lá, genial, inteligentíssimo. E ele tinha clínica, ele era psicanalista e psicólogo, né? E também era professor da gente. Então, eu cheguei para ele e falei, professor, por favor, você é um cara muito inteligente, eu admiro muito o seu trabalho, você é um cara que conhece bastante das coisas, tem uma estrutura muito sólida de explicar as coisas. Então, acho que você é a pessoa certa para me responder essas perguntas. Ele disse, pois não, Jair. E eu disse, me diga uma coisa, quanto tempo você leva, em média, para você ajudar uma pessoa a ficar curada da depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico, ou transtorno de ansiedade generalizada? Ele olhou para mim, deu um sorriso, meneou a cabeça e falou, olha, infelizmente, para começo de conversa, a sua pergunta está errada na base. E eu falei, como assim? Ele falou, é porque o papel do psicólogo não é o de curar ninguém. O papel do psicólogo é apenas o de ajudar as pessoas a conviverem melhor com a sua própria dor. Gente, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, o que é isso? Quer dizer que eu estou aqui fazendo uma faculdade de 5 anos para ajudar as pessoas somente a lidar melhor com a dor? Eu não estou aqui para ajudar elas a se curarem? Ele falou, não, o papel de psicólogo não é essa. Não é esse? Sabe como de repente você fica sem chão? Eu já tinha ficado sem chão lá atrás, quando fui diagnosticado com depressão e com TAG. E agora, outra coisa, outro sem chão. E aí, sabe, na minha cabeça tudo fez sentido. É por isso que existe tanto psicólogo frustrado. É por isso que o psicólogo deveria ser, todos eles deveriam ser milionários. Por quê? Porque o que tem de gente com ansiedade, com depressão, com pânico, com um monte de coisas, e quem é que atende isso? É o psicólogo, né? Ou o psiquiatra. Aí a pessoa vai buscar o psicólogo não ajuda nada. É por isso que tem tanta gente fazendo... Nossa! É por isso que tem tanta gente fazendo tratamento em consultório de terapia, né, de psicoterapia, por anos. 3, 4, 5 anos e não resolve nada.
E, ao mesmo tempo, é por isso que tem tão pouca gente fazendo esse processo terapêutico. Por quê? Porque se não resolve, a pessoa não vai lá para o consultório do psicólogo. E o psicólogo acaba ganhando pouco. É verdade. O psicólogo ganha pouco. Eu sou psicólogo, eu estou falando da minha classe, tá? Enfim, eu ganho muito bem, mas não como psicólogo, como terapeuta. Porque como psicólogo, nossa senhora. E aí você começa a entender as coisas, como é que funcionam, né? Pois bem, a analogia que eu fiz para ele foi a seguinte. Peraí. Quer dizer que se eu estou com um problema no meu carro, por exemplo, o carro está com uma batida. Tá. Aí eu vou no mecânico, pago a sessão para ele, eu falo durante 1 hora sobre o meu problema lá, no barulho do veículo, o mecânico olha para mim e fala, interessante. Faz o seguinte, bote um fone de ouvido agora para abafar o barulho do carro e daqui a uma semana você volta para me falar como é que você se sente em relação ao barulho do carro agora. Eu vou perguntar, você não vai resolver? Ele falou, não, meu pai, não de resolver. É só de ajudar você a lidar melhor com essa dor. Ele olhou para mim e falou, você está sendo irônico. Eu falei, não, estou falando a verdade. Tem alguma analogia melhor? Ele falou, não é bem assim e tal. Mas é. Pronto. Era isso que eu queria que você soubesse. Por quê? Porque a partir daquele momento eu tinha 2 caminhos. Ou eu desistia da faculdade de psicologia, ou eu terminava, como eu terminei. Ia trabalhar para mudar, para fazer com que as pessoas entendessem qual era a raiz dos males, dos problemas, das situações. A partir dali, eu decidi que eu iria ser o melhor terapeuta do mundo. Eu queria entender as coisas. Eu não queria mais passar pelo que eu passei. Eu queria me libertar daquele fantasma que, segundo o psiquiatra tinha me dito, iria me assombrar para o resto da vida. A depressão e a TAG. E aqui começa a nossa história. Talvez você tenha se identificado com muita coisa que eu falei, com muitos dos meus sentimentos. O que eu preciso dizer para você é que, a partir dali, eu terminei minha formação de psicólogo e eu investi de 300 a 500 mil reais. Sim, é verdade. Eu investi até quase R$500 mil, buscando todo e qualquer curso e formação em qualquer área que me ajudasse a entender o psiquismo humano de verdade. E aí, depois dessa jornada toda, o que eu quero dizer para você é a síntese de tudo isso. E a nossa primeira aula, na verdade, vai mostrar para você o que você nunca entendeu até agora. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: toda emoção tem lógica. Até eu nem pedi para você, mas se você puder pegar caneta e papel, já anota o que eu vou te dizer a partir de agora, porque isso vai mudar a sua vida. E o papel desse minicurso é principalmente começar a mudar a sua vida, para que você entenda que você pode ajudar as pessoas a mudarem as vidas delas e depois, se você quiser, se tornar um terapeuta profissional e ter acesso a uma profissão fantástica. Pois bem, a primeira coisa: toda emoção tem lógica. Sabe aquela frase que se diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece? Esqueça. Esqueça. Bonito, fofo, lindo, mas não é provida de realidade. Isso é irreal. Por quê? Toda emoção tem lógica. O que nenhum psicólogo, o que nenhum psiquiatra me explicou, o que nenhum professor me explicou, é o que eu estou te explicando agora. Toda emoção tem lógica. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, você funciona não baseado no que você é, mas você funciona baseado em como está estruturado o seu inconsciente. E todo mundo fala disso. Vamos entender isso melhor. Você tem 2 grandes sistemas. O primeiro sistema é a sua consciência. A sua consciência é o que você acha que você é. Sabe, a sua consciência, o seu consciente, é aquilo que quando você acorda pela manhã, você sabe, meu nome é Jair Soares, eu sou psicólogo, sou hipnoterapeuta, eu sou professor de MBA, eu sou professor de algumas universidades, eu sou professor de algumas metodologias, eu sou treinador. Ok, tem um monte de coisas. Perfeito. Só tem um detalhe. Tem coisas que estão no seu subconsciente ou no seu inconsciente. Vamos fazer analogia melhor. O seu consciente é como se fosse um smartphone. Poderoso, fantástico, é impressionante o poder de um smartphone, mas o seu inconsciente, em contrapartida, em comparação, é como se fosse 1 milhão de computadores, funcionando tudo ao mesmo tempo em paralelo, em modelo overclock, em modo overclock, ou seja, em máxima potência. Essa é a analogia entre o consciente e o inconsciente. Muita gente dá a ideia de que o consciente seria um barco em cima do mar e o inconsciente seria todo o mar. E não está exagerando, não. Então, a primeira coisa, o inconsciente é aquilo que
comanda você. Mas como assim? Perceba o seguinte, se você quiser levantar a sua mão, você levanta. Perfeito. Mas você consegue controlar seu batimento cardíaco? Quem é que controla seu batimento cardíaco? Quem é que faz com que seu batimento cardíaco acelere quando você passa por uma situação de perigo? Quem é que faz com que você passe a noite inteira dormindo e acorde, quando acorde, todo o seu corpo produziu substâncias a noite inteira, hormônio, etc. Agora mesmo, quem é que está produzindo hormônio para você? Você consegue aumentar sua produção de hormônio ou diminuir conscientemente? Não. Quem está fazendo isso, o seu automatismo está sendo regularizado ou regulado por todo um sistema, um mecanismo do seu corpo que é orientado pelo seu inconsciente. É por isso, inclusive, que tem gente que começa a ter uma determinada apatia, falta de vontade, de energia para fazer as coisas. Aí o médico chega lá e fala, nossa, você de repente começou a perder energia, tem um monte de substâncias aqui com problemas. Na verdade, é porque o seu inconsciente está dando uma ordem para que você fique quieto, porque tem muita dor e sofrimento ali. Essa é a analogia do inconsciente. O inconsciente, ele foi criado, ou foi, digamos, definido, né, esse conceito, por uma pessoa com o nome de Pierre Janet. Pierre Janet no século XVIII, aproximadamente. Só que, no final do século XVIII, ele começou a falar disso, e uma outra pessoa já no século XIX, que você já ouviu falar, pegou esse conceito e começou a expandi-lo. E ficou mais conhecido como se ele fosse o criador, que é o Freud. O Freud foi tido como o criador do inconsciente, quando na realidade quem criou foi o Pierre Janet. Ok, detalhes históricos. O importante é que o Freud começou a conceitualizar o inconsciente e a partir daí ele se expandiu. O que é preciso que você saiba é que esse inconsciente, ele registra cerca de 400% de tudo. Se você for bom em estatística, você vai dizer, opa, peraí, Jair, 400% de tudo, isso não existe. Conceitualmente isso está errado. Por quê? Porque o máximo de alguma coisa é 100%. E eu digo, olha, isso é uma figura de linguagem, mas o teu inconsciente registra tudo, até 400% de tudo. Por quê? Você vai entender agora. Olha só. Aqui nesse consultório, inclusive, alguns anos atrás, eu tinha terminado uma formação de terapeutas. Então, os meus alunos, cerca de 10 alunos, concluíram e um deles, uma moça, chegou para mim e falou, Jair, eu fiz a formação, tá ótimo, agora eu sei que eu sou terapeuta, mas para abrir o meu consultório, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Eu disse, qual o problema? Ela disse, olha só, como você sabe, eu sou arquiteto. Eu trabalhei durante 30 anos no banco, hoje estou com 54 anos de idade e vou me aposentar agora, né? E vou ser terapeuta. Perfeito. Só que esses anos todos, eu sofri com uma coisa que me angustia de um jeito que você não tem noção. E eu falei, o que é? Ela disse, olha, todas as vezes que eu tenho qualquer prazo, qualquer meta, qualquer projeto para entregar, eu começo a sentir uma angústia, uma dor muito grande na minha região umbilical e uma sensação de náusea, de desespero e uma voz na minha cabeça o tempo todo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Isso é uma coisa sem parar. Eu fico alucinada com isso, a ponto de eu ter que fazer o projeto. Eu entrego meus projetos com 30 dias de antecedência para me livrar dessa sensação. Eu falei, tá bom, então vou te ajudar. Como toda emoção tem lógica, observe isso. Eu falei, isso veio de algum lugar. Então, vamos procurar resolver. A primeira coisa que eu pedi foi para que ela se deitasse, né, confortavelmente. Após pedir que ela se deitasse, eu pedi para que ela fechasse os olhos, relaxasse, fiz um processo de indução e pedi para que ela começasse a repetir sem parar aquela frase. Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Cerca de 1 minuto depois, ela repetindo sem parar, ela entrou num transe impressionante. Encolheu-se, ficou em posição fetal e a primeira coisa que eu fiz foi, onde você está? Ela respondeu, no útero da minha mãe. E o que está acontecendo? O meu pai está se aproximando da minha mãe e ele está dizendo que se não conseguir um emprego rápido, ele teme, mas vai ter que fazer um aborto. Eu tenho que sair daqui, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Percebe o que estava acontecendo? E eu, nesse momento, então, tranquilizei ela, acalmei, fiz todo o processo terapêutico, conduzi ela até o momento presente e trouxe. Quando terminou, ela perguntou, Jair, será que isso foi verdade? Eu falei, olha, se isso aconteceu ou não, como terapeuta, o meu papel não é esse, não é de julgar, saber se foi verdade, se não foi, não importa. O que importa é que
a gente conseguiu resolver. E aí perceba que você tem esse pânico, essa coisa que não vai dar tempo, você tem que sair dali de dentro, né? Porque senão você seria abortada, você seria assassinada. E faz sentido. E a dor na região umbilical era porque você estava conectada pelo cordão umbilical à sua mãe. Tá, isso faz sentido, mas a minha preocupação é, será que isso é verdade? Aí, gente, eu tive uma brilhante ideia. Nossa, às vezes a gente tem cada ideia de jirico. Foi o seguinte, eu falei, por que você não pergunta para sua mãe? Ela fez boa ideia. Nossa, gente. A senhorinha tinha 85 anos de idade. Aí ela chegou para a mãe e falou, mãe, aconteceu isso? Nossa, a senhora começou a tremer, sentou lá no sofá, começou a ficar suando frio. Disse, minha filha, como é que você sabe disso? Pelo amor de Deus, seu pai disse isso no momento de desespero, mas na mesma hora ele se arrependeu. Ela disse, não, mãe, tá tudo bem. O meu pai sempre foi muito amoroso comigo, não se preocupe, eu não tenho trauma com isso, não. Eu só quero saber se foi verdade. Aí ela disse, foi, minha filha, mas como é que você sabe? Porque a gente nunca falou isso para ninguém. Ela falou, mãe, eu vi. E aí ela fez uma segunda pergunta à mãe. Disse, mãe, nesse dia, a senhora estava usando um vestido amarelo de flores laranja? A mãe dela disse, minha filha, eu estava usando isso, eu não tinha como esquecer, porque a gente era muito pobre, então eu não tinha um outro vestido que desse em mim, até os 4 meses. Foi quando aconteceu isso. Mas não tem foto disso, porque naquela época, para bater foto, tinha que ter uma máquina, você tinha que ter filme, batia a foto, ia revelar, etc, etc. A gente não tinha dinheiro nem para comer. Como é que a gente não tinha nem dinheiro para isso? É por isso que não tinha foto dessa época da sua gestação. Como é que você sabe disso? Aí ela disse, eu vi. Impressionante, né? Pois bem. É assim que o seu inconsciente ele registra 400% de tudo. Então agora você já sabe que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo que você vivenciou. Muitas vezes, quando eu utilizava a hipnose, que hoje praticamente eu não utilizo, com a metodologia que você começa a conhecer a partir de agora, eu já não uso mais hipnose. Mas quando eu utilizava hipnose, muitas vezes eu fazia regressão na pessoa e a pessoa lembrava de detalhes, de cheiros, de placa de carro, de forma impressionante, que não estava mais na consciência dela, coisa que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Então, agora você já entende que toda emoção tem lógica e o seu inconsciente registra absolutamente tudo. Só que agora a gente vai partir para as regras do inconsciente. O que você precisa saber agora é que o seu inconsciente ele é atemporal. Significa o seguinte, que não há tempo para o seu inconsciente. Se alguma coisa aconteceu há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, não importa. O seu inconsciente registrou e ele permanece com você agora, como se ele tivesse acabado de acontecer e não tivesse acontecido no passado, porque para o inconsciente não há tempo, não há passado e também não há presente. Muitas vezes você começa a se angustiar com alguma coisa do futuro que nem aconteceu, mas para o seu inconsciente aquilo é uma realidade do presente. Então, o seu inconsciente ele é atemporal. Guarde bem isso. Para que você entenda o que significa o inconsciente ser atemporal, eu vou te relatar uma situação que ocorreu com o pai de uma colega de profissão. Ela me disse o seguinte, quando esse pai dela, que hoje tem 85 anos de idade, quando ele tinha 5 anos de idade, ou seja, há 80 anos atrás, a mãe dele pegou ele pela mão, botou um balaio, um cesto de verduras na cabeça e ela foi sair de uma cidade para outra de madrugada. No interior do estado, uma região muito pobre, ela resolveu então ir por um caminho mais deserto. Ela saiu de madrugada e passou a noite inteira andando com ele na mão, né, e com balaio, com cesto na cabeça, porque ela ia vender essas verduras numa outra cidade. Ela não tinha marido, aquela criança não tinha pai, era somente ela para prover o próprio alimento e daquela criança. Ela fez isso, pegou a mão da criança, saiu andando, só que de madrugada, no meio do mato, numa região deserta ou semi-deserta, essa mãe tem um infarto fulminante. Ela sofre um infarto fulminante e morre ali mesmo. Aquela criança de 5 anos de idade entra em estado de choque e durante 3 dias e 3 noites essa criança fica ali parada, desesperada, de lado do corpo da mãe. Imagina o trauma emocional causado na vida dessa criança.
Depois de 3 dias, passa uma pessoa no cavalo, olha para aquilo e fala: nossa, enterra isso está podre. Isso era a mãe dele. Pois bem, a minha colega diz o seguinte: Jair, faz 80 anos que o meu pai conta essa história todos os dias da vida dele. A gente não aguenta mais. Quando ele vê que ninguém está prestando atenção, mesmo que a gente já não consegue mais prestar atenção, ele simplesmente sai, vai para a calçada e fica contando sozinho como se tivesse alguém ali. É isso. Ele estava congelado. O seu inconsciente, ele é atemporal. Ele fica congelado como se fosse naquele momento tivesse acabado de acontecer. A segunda regra do inconsciente é que o seu inconsciente, ele busca a felicidade. Significa o seguinte, que toda situação dolorosa que você passou na vida, o seu inconsciente busca fazer com que você supere ela. Porque se você supera essa situação dolorosa, o seu inconsciente traz a você amadurecimento. Você amadureceu, você superou aquela adversidade, você está mais feliz. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tinha cerca de 12, 13 anos, eu tinha 2 amigos, e tem amigo safado quem pode, né? Esses 2 amigos, eles combinaram que quando a gente terminasse a apresentação na sala de aula de um trabalho, que iríamos ser nós 3, eles iriam derramar farinha de trigo na minha cabeça, na frente da turma toda. Combinaram e fizeram. Pois bem, imagina 40 crianças rindo da minha cara. Como é que você ia se sentir? Isso poderia ter traumatizado qualquer pessoa, porque isso é bullying. E eu sei de muita gente que chegou aqui no consultório, ou eu atendi online, que tinha problemas causados por um constrangimento dessa ordem. Só que no meu caso, uma semana depois, eu estava ameaçando eles de morte, eu estava dizendo que ia acabar com a vida deles, etc. E a gente estava rindo da situação. De alguma forma, eu consegui superar aquela dificuldade. Então, se eu superei aquela dificuldade, eu não fiquei traumatizado. É isso. Agora perceba, imagina o seguinte, seu inconsciente, ele é atemporal, ele registra 400% de tudo, ele busca a felicidade. Só que, quando você não consegue superar uma situação dolorosa como essa, por exemplo, ou constrangedora ou traumática, o seu inconsciente entra na seguinte regra, na compulsão à repetição, no looping. O que significa isso? Perceba, se você está numa escola, na faculdade, e você não aprende aquela matéria, o que acontece? Você vai ter que repetir para poder aprender, não é verdade? Isso não é a lei da vida. Você está aprendendo uma habilidade nova, você tenta fazer aquilo, você não consegue, você tem que repetir, 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 até você conseguir aprender aquilo e fazer aquilo bem feito, não é verdade? Essa é a regra do inconsciente. O inconsciente, ele entra na compulsão à repetição naquilo que ele não consegue resolver. E isso explica relacionamentos tóxicos, por exemplo, do dedo podre. Perceba o seguinte, tudo aquilo que você não consegue resolver, o teu inconsciente entra na compulsão à repetição. Significa o seguinte, que o teu inconsciente vai fazer com que você comece a atrair para você situações dolorosas que você já viveu no passado. Exatamente. Perceba, imagina o seguinte, uma menina que cresce vendo o pai alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater na mãe. Ela não consegue entender como é que o pai que ela ama bate na mãe que ela ama. Aquilo não é digerível ou não é digerido pelo inconsciente. O inconsciente não consegue encontrar a felicidade, então ele entra no modo de compulsão à repetição. Essa criança, inconscientemente, ou seja, o consciente dela é que vai fazer isso, vai se ver atraída ou se ver metida em situações que são a reprodução idêntica daquilo que ela viveu e não conseguiu compreender ao longo da vida dela. Aí, essa moça, no nosso exemplo, ela pode ir para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata católica, Paz pela Paz, 100 mil pessoas. Ela vai se sentir conectada, ela vai esbarrar, vai se sentir atraída. Exatamente isso, gente. Vai esbarrar justamente naquela pessoa, talvez a única dali, que tem uma propensão a alcoolizar-se, tornar-se agressivo e bater nela. No nosso exemplo, imagina que aconteça o seguinte, ela faz isso e aí ela começa esse relacionamento idêntico ao que ela viveu. Ela entra numa compulsão à repetição. Digamos que ela não faz nada, apanha, confusão danada e tal, passa o tempo e de alguma forma se separe. Como será o próximo relacionamento? Idêntico ou muito parecido.
Por quê? Porque o inconsciente está buscando, na verdade, fazer com que ela consiga reviver a mesma situação para ver se dessa vez ela consegue aprender e superar e encontrar a felicidade. Digamos então que no segundo ou terceira vez, ela consiga se conscientizar de que tem um problema, ela busque um método terapêutico bem estruturado como o nosso, e você vai conhecendo a partir dessas aulas, a partir de hoje em todas as outras aulas, e ela consiga reprocessar toda a situação traumática do passado, e ela consiga se libertar. E aí ela chama a Lei Maria da Penha, a pessoa é denunciado, responde julgamento, etc, etc, etc. Ela se livra daquilo. Provavelmente, uma vez que ela está liberta daquela compulsão à repetição do inconsciente, o próximo relacionamento vai ser completamente diferente. Ou seja, aquele dedo podre que ela tinha de só atrair determinados tipos de relacionamentos, como acontece muitas vezes, eu espero que não aconteça com você, mas acontece muitas vezes, é explicado por esse mecanismo do inconsciente. Faz sentido para você? Está começando a perceber como as coisas são muito mais simples e muito mais claras do que qualquer pessoa possa ter te dito até hoje? Eu tenho certeza disso porque eu busquei respostas em professores, em livros, em material didático, em tudo, e nunca encontrei. E agora estou te passando, depois de todos esses anos trabalhando e estudando e entendendo o psiquismo humano, com os melhores profissionais do mundo que eu tive acesso, em que foram me explicando pedaço a pedaço e a gente foi juntando todas as peças lógicas. Por quê? Porque o inconsciente ele é extremamente bem estruturado. Agora, você já sabe que o seu inconsciente ele registra absolutamente tudo, que ele é atemporal, que ele consegue mapear toda a sua vida, que ele busca a felicidade e que se ele não consegue fazer com que você entenda determinada situação, ele entra na compulsão à repetição. E o mais interessante é que o seu inconsciente vai registrando todas essas situações ocorridas ao longo da sua vida, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente. Muitas doenças que existem hoje são de origens psicossomáticas. O que significa isso? Significa que as situações que ocorrem, que são dolorosas demais, o seu corpo começa a refletir essa situação. Deixa eu te contar, para ilustrar bem essa situação, um caso de um cliente que aconteceu aqui comigo. Ele veio até aqui com uma maçaroca lá de exames, chegou para mim e falou: doutor, me ajude porque todo mundo disse que meu problema é psicológico, mas ninguém consegue me ajudar. Eu falei: do que é que se trata? Ele disse: olha, eu tenho uma sensação de engasgo, de entalo aqui, e aqui todos esses exames que eu estou lhe trazendo mostram que não tem nada aqui. Eu fiz endoscopia, ultrassonografia, ressonância, tudo, e não tem nada. Mas faz 3 meses que eu não consigo comer. Eu já perdi 10 quilos e eu estou desesperado. É uma sensação de angústia, de entalado. Eu sei que tem uma coisa aqui, mas nenhum exame mostra. Eu falei: tá bom. Faz 3 meses que isso aconteceu, não é? Ele falou: faz 3 meses que eu estou nesse sofrimento. Eu disse: tá bom. Lembra que eu falei para você que toda emoção tem lógica? Pois bem, então foi baseado nisso que eu fiz a seguinte pergunta para ele. Se faz 3 meses que isso começou, me responde a seguinte pergunta. O que foi que de pior aconteceu na sua vida de 3 meses para trás? Bem, aconteceu uma coisa que para eu poder explicar, eu tenho que contar uma história, porque foi a história da minha vida. Eu falei: pois não, fique à vontade. E ele disse: eu tinha 18 anos, quando eu estava montando guarda de frente ao quartel. Quando eu olhei do outro lado da avenida, na beira da praia, tinha um sujeito com um motorhome. São aqueles caminhões com uma casa dentro. Um ônibus, né, com a casa montada, completa. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu fui lá, no meu momento de folga, e eu comecei a conversar com o dono daquele carro, daquele veículo. E ele ficou meu amigo já de cara, e eu fiz todas as perguntas para ele, e ele mostrou todo o veículo, mostrou a cozinha, mostrou a sala, mostrou o quarto, e disse que ele era extremamente livre. Ele viajava o mundo inteiro em cima daquele ônibus, daquele motorhome, inclusive ele estava indo para Ushuaia, na Argentina. Naquele momento, eu descobri o que eu queria fazer da minha vida. E eu prometi a mim mesmo que eu iria trabalhar a minha vida inteira e quando eu terminasse, eu ia pegar todo o dinheiro da minha aposentadoria, ia ter meu próprio motorhome e eu ia viajar o mundo todo como aquele rapaz e esse motorhomeiro. Então, era isso que eu queria fazer da minha vida. A primeira coisa que me veio na cabeça foi: caramba, que arriscado, né? A pessoa passa a vida inteira
esperando para um dia ser feliz. Interessante, né? Mas tudo bem. Fiquei calado, deixei ele terminar a história. E aí ele fala o seguinte: eu me aposentei, me reformei, já tinha o meu veículo, me tornei amigo de todos os motorhomeiros do Brasil e a minha primeira viagem foi justamente para Ushuaia, né, na Argentina. E esses amigos, inclusive essa pessoa, estava lá me esperando, que ele também estava indo, a gente combinou tudo, todo mundo ir para lá. Então esse é o momento mais fantástico da minha vida, é já começar com essa viagem maravilhosa. Só que na hora que eu entrei no ônibus, que liguei a chave para ir embora, minhas irmãs começam a gritar, desesperadas, dizendo que meu pai estava tendo um ataque cardíaco. E aí eu corri, socorri ele, levei para o médico, e quando eu cheguei no médico, o médico me disse que o meu pai poderia morrer daqui a 20 minutos, daqui a 2 horas, 2 semanas, 2 anos ou 20 anos. Ou seja, não existia um diagnóstico preciso que determinasse qual era o problema e que ele podia morrer a qualquer momento. A primeira pergunta que eu fiz foi: peraí, então, se seu pai pode morrer a qualquer momento, você não pode ir embora, viajar. Por quê? Porque se você for embora, seu pai pode morrer, você não vai estar presente na hora da morte dele, né? E ele engoliu em seco e falou: e os olhos se encheram de lágrimas. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, tá explicado. Isso é difícil demais de engolir e tá travado aqui, não tá? Por isso que você não consegue digerir essa situação, não é? Ele olhou para mim e falou: meu Deus, é isso mesmo. Percebe? O seu inconsciente, ele registra tudo que é doloroso, que você não consegue passar, também no seu corpo físico. Por isso, muita gente começa a ter uma série de problemas emocionais e físicos também. Então, eu queria resumir aqui a nossa aula para que ela não se estenda demais. Tudo que você entendeu. Primeiro, quem está falando com você é um psicólogo que prefere ser chamado de terapeuta. E esse terapeuta lutou a vida inteira com um monte de problemas emocionais, porque ninguém conseguia explicar para ele que as coisas tinham explicação. E segundo, ninguém conseguiu explicar para ele que as doenças tinham solução. E o que você vai entender a partir das próximas aulas, que, por exemplo, depressão é excesso de pressão, mas eu vou te falar adiante, depressão é excesso de pressão, então depressão tem solução. Tanto é que hoje eu estou curado da depressão. Transtorno de ansiedade generalizada, você vai entender que é um medo registrado ao longo da sua vida, de insegurança, mas eu te falo adiante isso também. Você vai entender como funciona o teu psiquismo, o teu corpo, como é a lógica do teu inconsciente, muitas vezes a sua autossabotagem. Sabe aquela sensação de que você tem, de que você não consegue dar conta das coisas? Isso tem um registro. Então agora você já entende que o seu inconsciente é atemporal, seu inconsciente registra 400% de tudo, a lógica do seu inconsciente é que ele busca a sua felicidade, e quando ele não consegue resolver, ele entra numa compulsão à repetição. E para finalizar, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas vezes você não consegue fazer com que a sua vida funcione. Muitas vezes você olha para a sua vida e só vê sofrimento, dor, frustração. Muitas vezes você olha para você e fala: é como se eu fosse um azarado, eu não consigo fazer as coisas, eu procrastino, eu me saboto, eu pratico autossabotagem. É como dizia o apóstolo Paulo: o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Como assim? Como é que eu não consigo fazer aquilo que eu quero, que é o melhor para mim? Por que eu saboto uma dieta? Por que eu saboto uma maneira de vestir? Por que é que eu prejudico meus relacionamentos? Por que é que eu só busco relacionamentos tóxicos? Por que eu não consigo prosperar na vida? Há algum tempo, eu vivenciei uma situação que pode ajudar você a entender tudo que eu falei até agora e explicar muito mais. Explicar, inclusive, por que você sofre de autossabotagem. Por que você procrastina as coisas? Por que você vê as pessoas do seu lado crescendo e você não cresce? Por que é que você sabe que tem as mesmas chances ou condições ou possibilidades, mas não dá certo para você? É uma autossabotagem consciente, é uma maneira de agir que você acaba não fazendo o que você quer, você não tem a disciplina que você precisa, você sabe que você quer aquele objetivo, que aquele resultado, mas a tua autodisciplina vai para o espaço. Todo mundo conhece a famosa história: na segunda eu começo, não é verdade? Na próxima segunda eu começo a dieta, na próxima segunda eu mudo meu hábito, na próxima segunda eu paro de tomar Coca-Cola, na próxima segunda-feira eu começo a fazer exercício, na próxima segunda-feira eu vou começar a estudar, no próximo ano, no próximo mês. Agora me diga, se você quer aquele resultado,
você almeja. Por que que na hora de fazer você se sabota? É simples. É tudo muito, muito simples. O seu software mental recebeu uma programação que está te dizendo que você não é merecedor, que você não pode fazer aquilo. Porque aquela mensagem foi colocada muitas vezes por pessoas que, quando você era criança ou ao longo da sua vida, tinham uma autoridade muito grande sobre você. E você não conseguiu ter filtro para analisar aquilo, simplesmente absorveu. E uma das maneiras de você absorver as coisas, introjetar dentro de você e a partir daí começar a gerar um software com problema, ou seja, um software com um vírus dentro, que faz com que você acabe se sabotando, é quando você recebe um trauma ou uma pancada emocional. A história que eu quero contar para você foi o que eu vivenciei alguns anos atrás. Tem aqui um centro turístico onde eu moro, eu fui visitá-lo, eu fui de ônibus e ao voltar, subi no ônibus de volta para minha casa. Quando eu subi no ônibus, tinha uma cena curiosa. Uma senhora bem grande, bem obesa, né, com uma criança de cerca de 3 a 4 anos de idade. Essa criança estava sem camisa. Ela subiu na minha frente, pegou a criança e mandou a criança passar pela catraca, pela borboleta, né, do ônibus. E para a criança, tudo é muito lúdico. Para a criança, o mundo é a grande diversão. Inclusive, a melhor maneira de você falar com a criança é contando histórias, é inserindo ela nas histórias. O problema é que a criança, ao fazer isso, ao olhar que aquilo ali parecia uma coisa divertida, ela foi se pendurar na catraca. Ela começou a se pendurar e se balançar. A mãe, extremamente irritada, com raiva, impaciente, pegou a mão, abriu e deu um tapa nas costas da criança, mas com toda a violência. Nossa, foi terrível a cena. A criança se jogou para frente, se machucou, começou a chorar, abriu um berreiro e a mãe, na mesma hora, ainda deu a seguinte mensagem com toda a raiva: seu imbecil, não serve para nada, não faz nada direito, nunca vai ser nada na vida. Perceba, pancada emocional com dor, com sofrimento de alguém muito maior. E uma criança, principalmente, ela não tem filtro de análise, de julgar, para julgar se aquilo é verdade, se não é. Tudo que você coloca na cabeça de uma criança, principalmente com dor, com sofrimento, com emoção, ela absorve e começa a fazer parte dela. E tem uma característica. É importante lembrar que a criança, ela aprende por generalização. Quando você chega para uma criança e mostra um cachorrinho desse tamanho e você fala, isso é um mau-au, ótimo, a criança aprende. No dia seguinte, ela vê um dog alemão gigantesco e ela aponta e fala, au-au. Como é que ela sabe que aquilo é a mesma coisa que aquilo? Simples, ela generaliza. É por isso que a criança aprende tão rápido. O problema é que quando você recebe uma pancada emocional muito violenta, um abandono, frustração, quando alguém te grita para você se calar, que você não fala nada que preste, quando que você está interrompendo, ou seja, qualquer coisa que te machuca de verdade, emocionalmente, que o teu inconsciente não consegue dissolver, o que vai acontecer? Você começa a amplificar, a generalizar para a vida. E quando você generaliza para a vida, o que vai acontecer é, essa criança provavelmente que recebeu essa pancada, com essa mensagem que é um imbecil, que não faz nada direito, quem disse isso para ela foi alguém de autoridade na vida dela. É a mãe que ela ama. Então a mãe está certa. Ela não consegue nem julgar isso. Então quando ela cresce, 20, 30 anos de idade, começa a ter um relacionamento que está indo bem, mas tem aquela mensagem, aquela crença instalada lá dentro. Você é um imbecil, você não faz nada direito, nada vai dar certo. O que acontece? Ela começa a sabotar. Ou imagina que essa pessoa está prestes a começar uma dieta, assim como algo simples como uma dieta. Vai começar uma dieta e a segunda-feira eu começo. Quando começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando começa a emagrecer qualquer coisa, já vem a mensagem, a crença arraigada pela dor que ela recebeu ao longo da vida. Você é um imbecil, não faz nada direito, nada vai dar certo. Nada funciona com você. Ela amplifica. E aí ela começa a sabotar. Ela vê um doce, começa a querer comer. Ela começa a se colocar em situações que ela acaba se justificando. Ah, porque eu estava numa festa. Ah, porque eu fui numa sorveteria. E aí eu vi aquilo ali, então eu não pude resistir. Mas no fundo é autossabotagem. Se você começar a olhar para você, você vai começar a entender por que é que muitas vezes você não estudou, não fez o trabalho certo, não fez o máximo que você pôde, que você sabotou relacionamentos. Enfim, qual é, na sua vida, a chave que encaixa com o que eu estou dizendo? Como é que isso se aplica na sua vida? Pensa um pouco. Eu espero que você esteja entendendo
como funciona o seu psiquismo. Eu espero que muitas fichas estejam caindo. Eu espero que você esteja começando a compreender que você não é azarado, você não é azarada. Que a vida não está punindo você. Que tudo, na verdade, é muito lógico. Que você não é refém do sofrimento, da dor, da ansiedade, da depressão, do medo, da angústia. Não. Tudo tem uma razão de ser. E se você está entendendo, está gostando como eu explico, você vai perceber nas próximas aulas que você vai ter uma visão ainda mais ampliada e vai compreender o que é que você precisa fazer para resolver tudo isso. Portanto, nós encerramos agora a nossa primeira aula do nosso mini curso Terapeuta de Resultados e eu aguardo você ansiosamente na próxima quarta-feira para a nossa segunda aula. Fique com Deus.